A idolatria pela placa denominacional é extremista e faz as pessoas pregarem a palavra. Em vez de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ela associa o evangelho nato do Senhor Jesus Cristo com a placa denominacional. Ouve o que esse irmão do Ministério da Congregação Cristã no Brasil pregou no púlpito. Será? Não, igreja. Há muitas igrejas por aí. Será que eles pegaram parte do vestido? Será que nós pegamos da túnica? Será que se essa túnica tivesse uma etiqueta, não estava escrito receber nela, não? Fica comigo até depois da vinheta. Canal Comunidade Cristã no Brasil. Apresentador Isaías de Francisco Morato. Brasil, a graça e a paz do nosso eterno Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do teu coração. Muito obrigado de você fazer parte desses 74 mil pessoas que, graças a Deus, saiu da religiosidade e entrou no cristianismo nato, entendendo as 5 solas: sola fé, sola Cristo, sola as Escrituras, que é só a Bíblia, sola Deus e sola graça. A graça é o favor imerecido. Eu não mereço, você também não, mas Deus, intermédio de Cristo, nos favoreceu pelo seu amor. Bom, os irmãos mandando aqui para mim esse vídeo e eu analisando, eu comecei a entender que a pregação deste irmão estava iniciando muito boa. Deus abençoando muito na explanação da palavra, ele dizendo sobre o lugar da Gólgota, o lugar da caveira, sobre a rua do sofrimento ali de Jerusalém que o Senhor Jesus passou. Porém, em alguns detalhes quais ele prega, ele traz uma incoerência nas Escrituras. Primeiro, ele falou que o mestre do Cirineu era Jesus. Na verdade, não. Cirineu, ele é de uma crença religiosa que não era o cristianismo nato, mas sim de ajudar outras pessoas e fazer o bem. Portanto, quando pegaram ele ali, falaram: você não é daquela crença que faz o bem para as pessoas, cuida dos que estão passando dificuldades, necessidades, problemas? Então olha aqui, ajuda esse Jesus levar a cruz. Então, neste ponto, esse irmão, infelizmente, foi incoerente com a sua pregação. O coração de cada um. Viu a necessidade, pelo seu Espírito, trouxe a palavra. Foi lida. Morte do Filho de Deus para resgatar a nossa alma. E é bom que o Espírito Santo de vez em quando traga o relato desta morte cruel. Para que cada um de nós relembramos. Mas não é só no dia da Santa Ceia, não. Nós temos que relembrar desta morte, dia e noite. Esta morte resgatou a minha e a tua alma, igreja amada de Deus. Sem Deus, sem salvação neste mundo, porque o adversário não conseguiu no céu. Foi jogado para esta terra, jurou
pai e o filho fizeram um plano de salvação. Pede o que você precisa, Senhor. Eu quero as nações por herança e os confins da terra por possessão. E o Senhor Deus deu, e ele desceu, e o anjo Gabriel avisou a uma virgem na cidade de Nazaré. Nós vimos nesta palavra o cuidado que o Senhor teve com a mãe. Ame o teu papai, ame a tua mamãe, ame os irmãos mais velhos, ame os idosos. Antes de dar o último suspiro na cruz, olhou e viu a mamãe chorando embaixo. E o discípulo a quem ele muito amava, que é este João que nós vimos aqui, ou lemos aqui. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Pensa que deixou desamparado? De jeito nenhum. Entregou a mamãe carnal, aquela que gerou, sofreu, que levou em seu ventre 9 meses, e que quase foi apedrejada, porque estava desposada com José. Senhor trouxe hoje, ele levou a cruz, irmão. Nós estivemos lá, um grupo de irmãos daqui, lá onde o Senhor pegou a cruz pela primeira vez. Lembra, nós estávamos juntos na via dolorosa, da onde ele pegou a cruz para chegar no Gólgota. Gastava-se meia hora a pé. E ele caiu a primeira, caiu a segunda, na terceira vez. Simão Sirineu vinha vindo do campo. E o centurião chamou Simão, vem cá. Não, eu estou vindo do serviço, vem cá. Ajuda o teu mestre a levar a tua cruz. Simão abraçou a cruz e foi até o Gólgota. Esse irmão, infelizmente, foi incoerente com a sua pregação. E agora, esse servo de Deus pregando, ele fala que as vestes do Senhor, a túnica, foi dividida, repartida em diversos pontos. E ele associa isso com igrejas. As igrejas, tem muitas igrejas. Mas será que aquela veste que o Senhor ganhou, aquela veste que o Senhor andava, tem a etiqueta chamada CCB? Aonde o Senhor foi crucificado. Pegaram uma esponja de vinagre na boca dele. Sofreu por esta amada igreja. Lugar chamado Caveira. Eu vi lá, meus olhos na parede, uma pedra, uma laje que descia e uma caricatura de uma caveira lá em cima. Por isso, em hebraico, o lugar chamado Caveira, lá no Gólgota. Pilatos escreveu por Deus, igreja, um título, não foi os judeus que pediram, não.
que os judeus pediram foi para soltar Barrabás, o ladrão, e crucificar o Cristo. Agora, quem perguntou para ele face a face: tu és rei dos judeus? Ele disse para o Pilatos, o governador romano de Jerusalém: quem te disse isso? Alguém disse ou tu diz isto de si mesmo? O meu reino não é deste mundo. Santo Deus. Glória a Deus. Se fosse, eu pediria ao Pai agora, ele mandaria milhares de anjos e acabava com o mundo. Mas eu vim para esta hora. Encarou a morte da cruz para resgatar esta igreja amada, que hoje está sentada aqui, ouvindo com a certeza viva de um dia terminar a tua carreira. E ver a face de Deus e do seu filho como ela é. Agora, ele falou um dia: aquele que não pegar a tua cruz e não seguir, não pode ser meu discípulo. Esta palavra veio para ajudar nós a levar a nossa cruz também. Um fato curioso que nós lemos aqui, e eu perguntei para a guia nossa lá, queria muito saber. Está escrito nessa palavra: repartiram entre si os meus vestidos e sobre a minha túnica lançaram sorte. Eu tinha uma preocupação com essa túnica. Quem deu? Aonde ele comprou? Perguntei para a guia, disse: quem deu, quem confeccionou esta túnica foi o papai do Senhor Jesus, o José Carpinteiro. Próximo da sua morte, ele, naquele aparelho que chama teatro, parece que é isso, confeccionou esta túnica que não tinha emenda, não tinha costura, tecido de alto a baixo, e que tinha um significado, e deu para sua filha entregar para o Senhor Jesus. Não, papai, o senhor mesmo entrega para ele. Não, ele não virá para o meu sepultamento, porque a perseguição já era muito grande naqueles dias e o papai não ia poder estar no sepultamento. Assim disse a guia, que eu escrevi um monte de coisa que eu tinha desejo de saber. Amado mestre, está escrito aqui: repartiram entre si os meus vestidos e sobre a minha túnica lançaram sorte. Cada soldado pegou um pedaço dos vestidos, mas a túnica eles foram ver o que seria feito dela. E eu pergunto à igreja esta noite: será que nós pegamos a túnica do Senhor? Glória a Deus. Será? Não, igreja. Há muitas igrejas por aí. Será que eles pegaram parte do vestido? Será que nós pegamos da túnica?
Certo? Se essa túnica tivesse uma etiqueta, não estava escrito CCB nela, não? Aí foi longe demais também, né, meu irmão? Porque nisso demonstra que as pessoas realmente são exclusivistas. E as pessoas realmente são fanáticas e alienadas. Porque as outras vestes são outras igrejas e nada pertence a Deus. Mas a veste exclusiva do Senhor, aquela sim é da noiva, da eleita, da graça maravilhosa. Meus irmãos, até quando vocês estarão batendo nessa tecla com idolatria e fanatismo, falando que Jesus Cristo é propriedade da CCB? Jesus Cristo é propriedade daquele que chama o seu nome, dizendo: Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus. Lembra o que o Senhor falou para Pedro? O apóstolo Pedro não era da CCB. Na verdade, ele nem conhecia a CCB naquela época, mas quando todos estão falando que um era Elias, outro João Batista, outro um profeta, outro isso, aquilo, que tu fala? E ele disse: eu falei que tu és o Filho de Deus. Neste momento o Senhor diz para ele: bem-aventurado, Pedro, porque agora te dou a chave do céu, e isso e aquilo, e disse a ele: só pode ser do alto revelado essas coisas. Então nisso todos confessam que Jesus é o Filho de Deus, terá salvação. Confesse ele agora, entrega o teu caminho nele, confia nele e ele tudo fará na tua vida. Não é a placa denominacional que vai fazer você encontrar com Deus. Sim, Jesus Cristo é o intercessor entre Deus e o homem. Eu, no meu pouco entendimento, eu começo a meditar. Aleluia! E me representa que nós peguemos a túnica do Senhor. Porque o centurião que comandou o cortejo até na última hora, quando o Senhor deu o último suspiro, as pedras se chocaram uma na outra e houve treva em todo mundo. Até o Caifás saiu correndo e foi embora, porque rasgou o véu do templo. O centurião olhou para Cristo e disse: na verdade, este era o Filho de Deus. Centurião romano. E havia disse lá para mim que o centurião obedeceu a Deus. Que bom que o Senhor trouxe a palavra esta noite. Relembrar da morte. Creio. Aleluia. Senhor do Senhor, provou o vinagre pela tua alma. Está pesada a tua cruz, irmão. Está pesada, irmão, a tua cruz. O Espírito Santo coloca um título nela, bem na cruzeta dela. Senhor é o teu pastor, o meu pastor, e nada me faltará. E os judeus vieram, Pilatos, tira esse nome que você pôs a ele, porque eu escrevi. Não apagou, não. E se o Senhor colocar esta noite pelo Espírito um título na tua cruz: Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O adversário não apagará.
Você vai chegar com ela no colo. Você vai fitar a tua carreira nesta graça. Novamente, incoerência da palavra. Você vai encerrar a sua carreira nesta graça. Querendo dizer, não existe outro lugar a não ser aqui, a CCB. Esta é a graça de Deus. Meu irmão, minha irmã, está totalmente equivocado contra as exegeses e as hermenêuticas da palavra. Se você pregar que a graça é a congregação, o que nós faz com a perseguição de Nero? Homens cristãos que viraram tochas vivas, iluminando a cidade de Roma pelo nome do Evangelho de Cristo. O que vamos falar daqueles irmãos cristãos que foram jogados no Coliseu e os animais, as feras do campo, destruindo a vida deles? O que vamos falar daqueles cristãos que deram a sua própria vida para servir ao Senhor Jesus Cristo, desde o ano 5, ano 10, o ano 20 depois de Cristo, até chegar aonde você pensa em 1910, que a graça está aí? Meu irmão, a graça é o favor imerecido que eu não mereço, você não merece, mas Cristo nos favoreceu. Quando você vai colocar isso na tua mente e vai entender de uma vez por todas que Cristo trouxe a nós a graça lá no lugar da Gólgota, em 2025 anos atrás. E quando o sol se escurecer ao meio-dia, como o Senhor falou na boca do profeta, e sair dos vagabundos correndo de uma parte para outra, monte, cai sobre mim. Eu não aguento olhar pela face daquele que vem nas nuvens de glória. Glória a Deus. E a trombeta angelical tocar nas nuvens. Você cantará a vitória e eu cantarei. Aleluia. Que passemos tanta prova enquanto o mundo esteja desenfreadamente. Aproveita, porque a glória é aqui. E nós, provados, aflitos, angustiados, enfermos. Aleluia! 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 É uma enfermidade, Deus. Mas está reservado esse mesmo João, depois de passar pela ilha de Pátio, viu esta igreja reunida diante do trono. E o Senhor perguntou: João, quem são e de onde vieram? Senhor, tu não sabes? Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram, branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro Imaculado. Por isso estão aqui vestidos de branco, e os anjos do Senhor servem de dia e de noite. Nunca mais terão sede, nunca mais terão fome, e o Senhor os enxugará dos seus olhos toda lágrima. Glória a Deus. Alguém
tinha pressa de tirar o Senhor da cruz, porque outro dia era o sábado, e o sábado era grande para ele. O Senhor já tinha dito que ele era Senhor do sábado e eles não creram. Vieram, quebraram a perna de um dos companheiros dele, quebrava do outro. Quando foram ver, o Senhor já estava morto. Tinha uma profecia que dizia: nenhum osso dele será quebrado. Porque profecia, irmão, cumpriu na vida do santo do passado, e esta aqui é uma profecia também. Cumprirá na tua vida, na minha vida. Deus. Glória a Deus. Mas Simeão, quando pegou o menino no braço, disse para a mãe: mãe, este será grande nesta terra, só que será rejeitado por muitos. Nem todos vão receber. Neném, 8 dias ela levou para fazer a apresentação, e o Simeão tomou nos braços. Só que uma espada transpassará a sua alma, falou para a mãe, de quieta ainda com a criança no braço. E neste dia da crucificação, não quebraram as pernas, mas o centurião romano pegou uma lanceta dessa grande e transpassou o Senhor Jesus de um lado para o outro, que saiu água misturada com o sangue. Água e sangue. Porque serviço de batismo, visita que está congregado. Depois que é orado para batizar as almas desta igreja, a água se transforma em sangue. Sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tem poder para tirar o pecado. Aleluia! Santo Deus! Glória a Deus! Guardemos bem o conselho desta palavra esta noite, como nós ouvimos na circular, examinar a Escritura Sagrada, pega em casa, lê certinho o relato como foi. E nós ouvimos que não é para fazer estudo bíblico, mas nós precisamos ler muita Escritura, porque nós ficaremos sabendo de muita coisa gloriosa que aconteceu entre o povo na obra de Deus, e mesmo do Senhor Jesus. E quando nós formos anunciar esta graça e anunciar esta palavra, a palavra da vida tem que estar na ponta da nossa língua. Glória a Deus! É a palavra dos conselhos, guardemos em nossos corações. Deus seja louvado. Amém. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos a Deus na oração. Amém. Amém. Deixe os seus comentários aqui e fala se realmente você entendeu esta pregação, se você acha que eu estou indo contra realmente a pregação do servo de Deus, ou se ele realmente cometeu alguns gafes no meio da pregação. Quero dizer aos irmãos que eu não estou contra a pregação nem contra o pregador, mas sim contra a falta do conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus é a guia dos remidos. Se inscreva no canal, compartilhe com mais pessoas.
deixa aqui o seu parecer e eu e você nos encontraremos no próximo vídeo, se assim Deus permitir.